Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mais Que Vencedores. Eu tenho a honra e o prazer aqui de poder receber a Lisandra. Tudo bom, Lisandra? Como Tudo é que você está? jóia, Cristiano, tudo bom? Lisandra, aproveita para dar um abraço na audiência e explicar o que é que você faz, como é que você faz. Eu sou formada em Ciências Contábeis e sou especialista em Gestão Fiscal e Planejamento Tributário. E a gente Perfeito. trabalha com a contabilidade mais consultiva, né, que é aquela contabilidade que é mais próxima do empresário, onde ela trabalha com um conteúdo mais preventivo, né, para que a gente trabalhe com prevenção para evitar que o problema aconteça lá na frente. Perfeito. Como é que a contabilidade preventiva consegue ajudar o empresário? Então, a gente trabalha, Cristiano, sempre assim, prevendo, procurando atender sempre dentro da legislação. Então, quando o cliente chega com um determinado ramo específico, a gente sabe que a legislação ela é genérica, mas cada atividade, cada ramo tem a sua particularidade. Então, a gente estuda a particularidade de cada cliente para que a gente possa atender o máximo a legislação para evitar problemas futuros. Sim, sim, perfeito. A depender do porte da empresa, tem um quadro diferente ou todas são iguais? Não, logicamente que a depender do porte tem, né, graus que são mais complexos, mas a gente entende que independente do porte da empresa, a contabilidade ela sendo preventiva, a gente trabalhando sempre com antecipação, a gente consegue ajudar qualquer tipo de empresário. Entendi. Dentro dessa prevenção que vocês fazem, por exemplo, né? Há anos atrás eu trabalhei com automação. E no sistema de automação, quando havia venda do produto, existia o NCM, né? Que é a nomenclatura de Isso. comércio de mercado, né? Que isso muda de cidade e de estado para estado, né? Isso ainda existe? Não, na verdade, o NCM ele é o Código Tributário, Certo. aonde é o que eu sempre falo para o cliente quando vai emitir uma nota fiscal, porque às vezes o cliente não dá importância, até interessante essa sua pergunta, porque o cliente acha que qualquer pessoa está apta para emitir uma nota fiscal. Só que cada códigozinho que vem naquela nota fiscal, ela nos dá uma informação para a gente tributar o produto. Então, o NCM são os códigos tributários e ele vai justamente depende da finalidade do produto, ele depende para qual região ele vai, de qual estado ele vem, de qual estado ele se destina. Então, tudo isso nos dá uma informação para a gente fazer uma tributação, né, de maneira correta. Como é que a prevenção, né, dessa gestão financeira pode ajudar o empresário? Cristiano, a gente sempre fala que a gestão financeira é o coração da empresa. Então, a gente sempre trabalha cuidando daquele coração para que ele não precise entrar numa UTI, numa máscara de oxigênio, né? Não chegar realmente nesse nível. Então, o empresário hoje ele tem muita dificuldade de cuidar dessa parte administrativa da empresa, operacional administrativa, porque ele está muito preocupado com as suas vendas, com o seu faturamento. E, obviamente, ele tem que se preocupar com isso, porque sem faturamento não tem números para se analisar, Sim. né? Mas não adianta focar apenas nisso, né? Porque o principal está justamente nos seus números, em você analisar os seus números. Então, é por isso que eu falo da importância de um bom contador, porque a gente não é apenas um entregador de guias, a gente realmente ajuda o cliente a entender os seus números para poder melhorar os seus resultados. Então, aquele cliente, por exemplo, que ele não consegue fazer um fluxo de caixa, às vezes um fluxo de caixa muito simples, que é você registrar tudo que entra na sua empresa, tudo que sai da sua empresa. Você não tem como saber o seu resultado. Se você não consegue separar suas despesas da pessoa jurídica da pessoa física, né? Se mistura, que a gente vê muito. Sim. Às vezes o empresário, essa risadinha denunciou Boa. alguma coisa, né? Quem nunca, né? É, Então, então. aí pega o dinheiro da empresa, paga a escola do filho, pega o dinheiro da empresa, vai fazer o supermercado do mês. Então, tudo isso onera o resultado da empresa, você não consegue visualizar se sua empresa realmente está dando lucro, se está dando prejuízo, se está dando bom resultado. Sim, isso aí fica evidente no DRE, né, que é o Demonstrativo de Exercício de Resultado, né? Isso. Que é uma competência que ela pode ser medida tanto trimestral, semestral ou anual, Ou né? mensal, exatamente. Isso é importante também, porque se você também não tem como você fazer a medição desses números do seu negócio, não tem como você planejar como é que você vai escalar. Você tem que entender o ponto de partida, onde você está, como é que foi os seus anos anteriores para o momento atual, para que com esses dados, que é muito importante você ter, você planejar estrategicamente o crescimento do seu negócio, tá? A gestão financeira, né, é um dos últimos requisitos, digamos assim, que o empresário realmente para poder analisar. E eu afirmo que é uma das áreas mais importantes que você deve prestar atenção no seu negócio, porque você acaba terceirizando e lá na frente, se você não tiver um profissional competente, você acaba tendo
problemas, né? Se você não tiver uma pessoa competente como a Alessandra ali tomando conta do seu negócio, né? Ou até lhe dando feedbacks e orientação, ao invés de você ter um crescimento, você acaba acumulando prejuízo, que no caso é impostos indevidos, né? Que isso daí é Isso. muito importante. A consultoria tributária, né? Como é que ela ajuda o empresário também a enxergar aquilo que ele pagou que foi desnecessário para que ele possa fazer o resgate no futuro? Fala um pouco sobre isso. Cristiana, então, geralmente o que que acontece? Quando o cliente chega para mim, seja cliente novo ou cliente que já veio de outra contabilidade, o que eu noto é que às vezes o empresário, às vezes não, muitas vezes o empresário não sabe o básico do empreendedorismo, né? Então ele não conhece quase nada da sua operação. Ele Sim. está tocando ali o negócio, meio que empurrando com a barriga, e às vezes está dando certo, às vezes não, e ele não tem muita noção do que está acontecendo na sua empresa. E eu sempre falo, né? Já chegou clientes para mim que disse assim, olha, eu não quero saber nada de contabilidade, eu não entendo nada de contabilidade, não precisa me explicar nada, só precisa me mandar guia. E aí eu chego para o cliente para poder desconstruir essa cultura, desconstruir esse pensamento. Eu digo, olha, eu sou especialista em contabilidade, obviamente quem tem que saber mais sou eu, senão eu não vou ser contratada. Sim. Mas você, como dono da empresa, você precisa entender do seu negócio. E aí eu começo a explicar um pouco da tributação dele, eu começo a explicar algumas nomenclaturas específicas da contabilidade, explicar o que é um prolabore, explicar o que é uma Sim. distribuição de lucro, que muitos empresários às vezes não fazem Sim. ideia do que seja isso. E nem o que fazer. E nem o que fazer, né? E aí eu começo a nortear, porque, assim, se você não consegue entender quanto você paga de imposto, como é que você vai dar preço ao seu produto? Como é que você vai dar preço ao seu serviço? Se você não sabe nem quanto é que custa a sua operação. Então, você tem que entender, saber separar as suas despesas, saber separar o que é custo, né? Já pegando o gancho aí, custo é tudo aquilo que é ligado diretamente à produção, né? Para você produzir ou vender o seu serviço, ou vender o seu produto, ou fabricar um produto. Então, isso é custo. Despesa é mais ligada à parte administrativa. Então, seria o marketing, ele é uma despesa, né? Os salários dos sócios, ele é uma despesa, porque está mais ligado à parte administrativa e não diretamente ao produto, à operação em si. Então, você já sabendo diferenciar isso, você já sabe, bom, meu produto custa isso, então eu tenho que botar quantos por cento para ter um lucro, para realmente ter um lucro. Porque tem muita gente aí que tá trocando seis por meia dúzia, Sim. sem saber o porquê, né? Acha que tá ganhando dinheiro, mas não tá. Às vezes tá trocando seis por meia dúzia porque não consegue fazer esse cálculo. Sim. Perfeito. Boa colocação, tá? Se você não sabe o que é um DRE, um EBITDA, você tá brincando de empreender, tá? Vamos lá. Sobre o que você pegou, pegando esse gancho aí, quando muitas das estratégias dos empreendedores é diminuir o valor do seu produto para poder vender em mais quantidade. Só que se você for olhar isso no No longo longo prazo, prazo. você acaba gerando um rombo no seu fluxo de caixa. Porque se você vende mais barato, você retirou da sua margem. E se você retirou da sua margem, você está falando do custo operacional, né? E para que você possa ter, não adianta você aumentar o seu faturamento se o seu lucro ele está comprometido, né? Isso, Se mexer no custo operacional, né? Está mexendo na saúde realmente no coração da empresa, né? Que é a parte financeira do seu negócio, porque você não tem como, né? Por exemplo, quando você quer mais lucro, ou você tem três opções, né? Ou você vai diminuir de salários, que é quase impossível, isso. né? Você vai aumentar o valor do produto, ou aí você vai ter dois problemas, tá? Um, você vai perder uma certa quantidade de clientes que já estão acostumados a comprar com aquele preço, e dois, você vai ter que aumentar o treinamento comercial para que a venda seja mais consultiva, tá? E três, né? Você acaba dando parte da sua margem para o cliente. Ou seja, se eu vendo o produto de R$ 100, fazer a conta básica, né? E aqueles R$ 20 ali, que é a margem que fica ali pro meu negócio. Se eu dou um desconto de 10%, eu estou tirando aqueles 10% diretamente ligado da minha margem, e não do meu produto em si. Exatamente. Então, Então, justamente nesse sentido que você está falando, é interessante porque, assim, às vezes o empresário chega para derrubar o concorrente e aí ele tem que ter muito cuidado nessa precificação, porque às vezes ele bota o preço muito lá embaixo, derruba o concorrente ali, mas até quanto tempo ele vai conseguir sim. suportar, né? Até onde você aguenta, Até né? quando o seu bolso vai aguentar suportar Sim, esse preço lá embaixo para derrubar o concorrente? Então, às vezes você vai até quebrar o concorrente ali, mas futuramente você vai quebrar junto, porque vai sim. chegar uma hora que sua operação não vai conseguir mais, né, se sustentar nesse valor com esse preço tão baixo. Ou também tem as situações que são aqueles que sonegam, né? Infelizmente a gente sabe que no Brasil os empresários não andam muito certinho, A pedaladazinha, a né? pedalada da rodinha.
Então, assim, às vezes ele consegue manter um preço mais abaixo do concorrente, por quê? Porque às vezes o CNPJ dele não está regularizado, os funcionários não estão registrados, que a gente sabe que funcionário tem um custo alto para a empresa, né? Um funcionário que ganha um salário mínimo, ele não custa um salário mínimo para a empresa, tem Sim, todos os impostos por detrás daquele funcionário, tem vale transporte, às vezes vale refeição, outros benefícios que são dados, então tudo isso onera para a parte financeira da empresa. Então, assim, se ele não tem funcionário registrado, com carteira assinada, se ele não paga os impostos, né, regular, os impostos certinhos sobre todo o seu faturamento, não emite nota fiscal sobre tudo, então, às vezes, ele consegue, de fato, baratear. Só que até quando isso é viável? Porque sim, uma vez que a gente está errado, a gente corre riscos, sim, sim. né? Então é que nem você andar de carro sem carteira. Uma hora você pode ser pego. Sim, Já ouvi muitos empresários chegar para mim e dizer assim: eu não vou fazer isso porque eu fiz assim a vida inteira e nunca aconteceu nada. Eu digo, então boa sorte, continue. sim, sim. Uma hora, Uma hora dá se problema, você né? conseguir se safar o resto da vida, siga, né? É, só tem duas coisas dentro da justiça brasileira que é certeza, né? Que é a pensão e a parte da burocracia do empresário ali com a política, né? Como é dos impostos, né? A tributação não tem pra onde correr, você tem que. Pagar. Você paga de E certeza, né? assim, o governo ele está fechando cada vez mais o cerco, né? Para quem pensa que vai conseguir enganar o governo, não vai, porque a ideia da senha Gov foi centralizar tudo numa informação só. Então, o governo ali com a senha Gov, você vê que você tem acesso ao seu INSS, você tem acesso à Receita Federal, você tem acesso à Previdência, você tem acesso a tudo. Então, o governo ele está criando cada vez mais, usando a tecnologia ao favor dele para aumentar a fiscalização, e a fiscalização está sendo muito mais eficiente porque as informações estão chegando para o governo de maneira imediata. Sim, eu acho que a Receita Federal nunca teve tanto acesso à informação como nos dias atuais. É tanto que dentro de dos planos do governo está a moeda do Brax, né, que é para substituir o Pix, né? Eles querem Uhum, criar uma moeda digital, né, brasileira, né? Tipo, tem o Pix, só que esse nome parece que é Brax, uhum. Brax, tá? Brax. E aí eles estão querendo implementar aqui no Brasil justamente para ter esse controle, porque aí, se for para esse nível, aí não tem para onde correr mesmo. Se acabar a moeda local, né, se acabar o dinheiro mesmo, papel, e todo mundo for por essa vertente ter que utilizar essa moeda em específico, não tem para onde correr. E essas pedaladinhas, na Um verdade, exemplo não vai disso, existir mais, né? um exemplo disso, a declaração de imposto de renda. Sim, Se você pegar sua senha Gov e importar para o programa da declaração de imposto de renda, ele já puxa tudo. Então, assim, o governo, na verdade, hoje a declaração do imposto de renda é basicamente para você confirmar o que ele já está sabendo, sim, né? Então, quando você importa os dados para a declaração de imposto de renda, o governo já diz, eu já sei que você recebeu isso aqui tudo. Não adianta sonegar. sim. E para o empresário que ele já está ali fazendo um negócio e ele ainda não fez, né? Porque tem muitos que não conhecem o benefício, na verdade, que é você declarar um imposto de renda. Aqui no Brasil é muito pré-julgado a declaração de IR, né? Ah, eu vou declarar, vou ter que pagar isso aqui, mas tem um benefício enorme, você recebe dinheiro de volta. Fala um pouquinho sobre isso. Então, nem sempre você vai receber dinheiro de volta, né? Nada. Eu tenho Vale. clientes que às vezes chegam a pagar até mais. Porque, na Sim, verdade, depende muito da renda. Da renda da pessoa física, né? Então, às vezes, tem-se várias situações que contribuem para a sua restituição. Então, se você gastou muito com saúde, se você gastou muito com escola, se você tem muitos dependentes, tudo isso vai lhe ajudar a realmente pegar o dinheiro de volta. Mas nem sempre isso quer dizer que você vai pegar o dinheiro de volta. Então, assim, não dá pra gente poder dar uma resposta precisa, que sempre você vai restituir. Porque eu sim. tenho clientes que pagam um absurdo durante o ano, mas como ele não tem quase despesa, não tem filho, não tem Mas aí. nenhuma despesa extra, então ele acaba ainda pagando mais imposto de renda. Mas aí nesse sentido eu sei por causa do meu network. Assim, os caras colocam um salário como Prolabore também, né? E poderiam colocar até 5, 6 vezes mais do que aquilo como Prolabore fixo por causa do porte da empresa, do faturamento. Aí acaba fazendo esse outro tipo de pedaladinha, né? Colocar um salário fixo ali com a empresa gigante, só para dizer que está recebendo um salário fixo para poder trabalhar na empresa e pega na hora do dividendo, né? Que é na hora que ele vai fazer a alocação desse recurso para distribuição ou própria ou interna, né, quando ele vai repartir ali com os funcionários na participação de lucro, né, ele acaba tirando ali, né, o ganho, né, É digamos ótima assim. observação que você fez, Cristiano, que isso aí a gente não chama de pedalada, não, a gente chama de planejamento tributário. Eu faço isso com meus clientes, que a gente usa justamente a legislação a nosso favor. Então,
Só para deixar claro aqui, porque muitos empresários não sabem, né, o que é um prolabore e o que é uma distribuição de lucro. O prolabore é o salário do sócio. Né? Então, se você tem carteira assinada, você recebe um salário. E o sócio, por trabalhar na empresa, ele também tem direito a um salário, só que é nomeado como prolabore. Então, mensalmente, ele vai fazer aquela retirada do seu salário por ter prestado serviço para a empresa, nada mais justo. Então, a gente estabelece um valor fixo, às vezes não muito alto, justamente porque tem, a depender do valor, vai ter a incidência do imposto de renda e do INSS, né? E o restante, a gente deixa para fazer a distribuição de lucro, como você mencionou aí. De acordo com a DRE, que é demonstrando o resultado do exercício da empresa, se ela teve lucros ou prejuízos. Então, se ela teve lucro, a gente pega esse lucro e distribui para o sócio. E realmente essa distribuição de lucro ela é isenta de imposto. Ela não está, por enquanto, Por tá? enquanto, Por já enquanto, ia tá, falar, gente? porque eu tô de olho. O governo já está aí É, lançando uma nova legislação para né? começar a tributar a distribuição de lucro. Então, enquanto não tributa, a gente vai aproveitando dessa brecha aí para realmente isentar e diminuir a carga tributária, porque também não é fácil, né, em cima dos empresários. Ser empresário aqui no Brasil, o cara tem que ser um herói, viu? Porque é tanto imposto em É. cima da. Eu acho que é um dos países mais radical para se empreender. Né? Parabéns para você que está assistindo do outro lado, que você é empresário ou empreendedor, porque você é um herói nessa nação, né? Um guerreiro. Apesar de ser molestado, né, pelos esses tributos, esses impostos todos, né? A gente estamos aqui, né? Fazendo É. acontecer, tá? Não é fácil mesmo, não. Os meus clientes brincam até me chamam de mulher boleto, porque eu vivo mandando um boleto, né, para os clientes pagarem, porque realmente, assim, a carga tributária não é fácil. Por isso a importância de você ter um bom contador do seu lado, porque a gente fazendo planejamento tributário, a gente vai conseguindo ver dentro da legislação, né, dentro da legislação de forma tudo legal, nada, né, errado. Então a gente vai pegando essas brechas que a legislação permite para ver onde é que a gente pode, de fato, diminuir essa carga tributária para o empresário. Eu faço muito isso com empresários da área de saúde, porque o governo tem uma legislação lá que ele permite, dependendo do planejamento que a gente faça, que se o empresário dessas áreas, né, arquiteto, engenheiro, médico, enfim, dentistas, fisioterapeutas, se eles tiverem um custo de folha acima de 28% do seu faturamento, ele consegue reduzir sua carga tributária de 15,5% para 6%. Então, Sério? assim, é uma redução bastante Pô, significativa. demais, viu? Então, e aí a gente sempre É quase um fica, 13º, cai né? bastante. A tributação pesa muito, muito, então a gente trabalha sempre com esse planejamento tributário para tentar fazer o cliente entrar dentro desse fator R, que é chamado de fator R lá, e a gente sempre fica ali, né, de olho no cliente para ir controlando esse fator R para que ele consiga ter essa redução tributária, que é bastante significativa. Sim, sim. Toda empresa ela passa por vários níveis de crescimento, né, diferentes, a depender da sua fase, do tamanho, tipo de CNPJ, o faturamento e quantidade de funcionários, né? Explica pra gente aí quais são as fases do empreendedorismo. Por exemplo, tem um cara que ele é MEI, depois ele pode se tornar uma limitada. Eu vou falar até onde eu sei, tá? Minha ignorância. A empresa que é a EPP, tem a empresa sociedade anônima e vai por aí. Isso. O MEI, que é que ME, difere? O que é que difere de um para o outro assim? então, os portes, a gente chama de portes. É Certo, o MEI, ME, EPP, médias e grandes empresas. certo, O MEI é aquele empresário pequenininho que começou a lei, que o governo criou essa nomenclatura para formalizar justamente as profissões mais à margem da sociedade, o cabeleireiro, a manicure, um vendedor ambulante, né? Só que como o pessoal viu a vantagem de estar dentro do MEI, porque você paga um imposto fixo independente do seu faturamento, então muita gente quer se enquadrar como MEI a todo custo. Mesmo não podendo mais estar dentro do MEI, eu já vi vários clientes que chegam para mim e diz que tá colocando os Pix na conta da mãe, na conta do irmão, para poder não entrar na conta da PJ, porque não quer sair de dentro do MEI. Só que lembrando, minha gente, que uma vez que você já ultrapassou muito seu faturamento, porque o mês só pode faturar até 81 mil anual, sim, dá mais ou menos uma média de 6.750 mensal. Não precisa ser exatamente 6.750. O importante é não ultrapassar os 81 mil anual. Então, por exemplo, esse mês eu faturei 2 mil, no outro eu posso faturar 10, no outro eu posso faturar 1.000, desde que no final do ano ele não ultrapasse os 81 mil, certo? Então, as pessoas ficam limitadas a isso, só que o mês só pode contratar um único funcionário, só pode ter esse limite de faturamento, né? Ele não pode ter filiais, ele não pode ter sócios, e
várias outras questões que ficam bem limitadas. Então, se você quer realmente crescer, se você quer crescer o seu negócio, então você pense grande. Você tem que dizer assim, MEI foi para começar. Mas se eu já passei desse nível, tá na hora de eu me transformar numa ME. A ME você já consegue faturar até 360 mil. Você já pode ter mais de um funcionário, né? Ilimitado. Você tem vários outros benefícios, né? Obviamente a carga tributária também aumenta, Uhum. né? Mas assim, entenda-se que você passou de nível. É que nem imposto de renda. Muita gente quer declarar para dizer que ganha bem. Depois que começa a declarar, já quer sair disso, né? A EPP é basicamente a mesma configuração da AME, a diferença entre elas é o faturamento, porque a EPP já para quem fatura acima de 360 mil até 4,8 milhões. E as médias e grandes empresas já são acima dos 4,8 milhões. Perfeito. E se a pessoa ultrapassar essa barreira, por exemplo, ela tá como um AME, por exemplo, e ela ultrapassar a barreira desse faturamento, ela automaticamente, obrigatoriamente, ela pular de ser uma AME para ser um EPP? Isso. Aí ela faz a transição de um ME para EPP. Quanto tempo ela tem para fazer isso? Não, na verdade é rápido e assim, não na parte de tributação, Assim, no sentido, eu queria saber se era obrigatório, né? se é É obrigatório. obrigatório e tem que trocar logo? Como é que é? Funciona? Então, na verdade, você já faz a migração meio que automática. Quando você já passa de nível, já entra meio que automaticamente essa transição. E a parte da tributação em si não envolve muito, porque aí são portes de empresa. A tributação já é outra situação, porque aí, no Sim. caso, você escolhe se você está dentro do regime do Simples Nacional, que é o mais barato depois da MEI, ou se você vai ser lucro presumido ou lucro real. Era isso que eu ia lhe perguntar, a diferença do lucro real pelo lucro presumido. Isso, então, mas aí não tem nada a ver com os portes, no Certo. caso. Médias e grandes empresas que não podem ser do Simples. Por quê? Porque o governo entende-se que o Simples Nacional é um regime tributário considerado um dos mais baratos, que é só ilusão. Mas ainda assim é mais barato do que ser lucro real ou lucro presumido. Mas depende também muito da atividade da empresa, né? Do faturamento e tudo mais. Só que a gente coloca a maioria dos microempresários no Simples Nacional, por ser um regime mais simplificado, onde você consegue recolher todos os seus tributos dentro de uma única guia. Então, você vai pagar o PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, seu ISS, tudo dentro de uma guia única e numa única data, que é o dia 20 do mês subsequente. E a carga tributária, ainda é considerada, comparada aos outros dois regimes, ainda é mais barata. Então, a empresa a microempresa, a EPP, ela pode ser simples nacional, ela pode ser lucro presumido e pode ser lucro real. Não tem problema. Entendeu? E qual a diferença desse tipo de lucro real, presumido e Então, a carga tributária, que é exatamente isso que eu é tô. o O percentual ali? percentual das alíquotas. Porque na empresa do Simples Nacional, por exemplo, dá um exemplo da empresa de serviço. Sim. Você começa com a tributação de 6%, É, né? 6%. Se você for lucro presumido, você vai ter uma tributação de pelo menos 16,33%. é isso aí. E a sua folha de pagamento e, Então, e, continue. e a sua folha de pagamento também é muito mais onerosa. Porque dentro de um Simples Nacional, você tem uma redução dos impostos. Já na empresa de lucro real e lucro presumido, você paga, além de pagar os impostos, o INSS, o FGTS do funcionário, você ainda é obrigado a pagar 20%, né, lá para aquele SESC, Senat, mais 5,8%, 20% patronal do INSS patronal, mais 5,8% para o SESC, Senat e esses órgãos todos aí. Então, só aí já não era mais 30% em Caraca. cima da sua folha de pagamento. Então, é por isso que a gente tem que fazer um estudo tributário realmente de cada empresa para ver o que é vantajoso. Sim, sim. E existe contabilidade específica para cada um tipo de se é real, se é presumido, ou uma única contabilidade que toma conta de tudo? Você fala um escritório específico para cada. Sim, eu percebi que há uma diferença quando, à medida que vai o tipo de negócio, vai mudando também o estilo de contabilidade que aceita ou não pegar, Isso, né? porque assim, o lucro real é muito mais complexo, né? Então, por ele ser muito mais complexo, a gente tem que ter equipes realmente preparadas para atender essas empresas, que a maioria que está hoje no lucro real são empresas de grande porte. É Sim, muito difícil a empresa de pequeno porte estar dentro do lucro real, porque realmente é muito oneroso, então não tem como se suportar dentro desse regime. Mas as empresas de grande porte não tem escolha, tem que estar dentro, né? Porque o sim. faturamento já limita ela, já não permite ela ficar dentro do simples. Então, as contabilidades hoje, tem algumas que de fato não atendem realmente o lucro real,
pela complexidade e porque às vezes quando a gente vai cobrar o honorário devido para a complexidade da operação, muitos empresários não querem pagar. Então, às vezes a gente se limita a não atender esse tipo de empresa de fato. Lembrando também que a maioria hoje, que também as grandes empresas que têm esse regime, elas preferem ter uma contabilidade interna, porque precisa realmente de um acompanhamento ali diário, constante, para poder manter as informações muito organizadas e precisas, porque tem muitas declarações para poder ser enviadas durante o mês. Entendi, perfeito. Você quer compartilhar algum caso, tal, de algum cliente relacionado a isso que vocês conseguiram fazer uma consultoria tributária e resolver o problema que estava pagando tributos indevidos? Lembrei aqui de um caso, agora você falando, né? Um cliente que chegou para mim de outra contabilidade, e a gente percebeu que a contabilidade dele estava fazendo a tributação errada. No caso dele, ele estava pagando menos imposto, né? Ele estava justamente nesse regime da alíquota dos 15,5%, porque era a área de saúde, estava com 15,5%, e a contabilidade estava colocando ele na alíquota de 6%, mas sem fazer o planejamento. Não estava fazendo o planejamento considerando o custo da folha dele. Ele não tinha esse custo dos 28% suficiente para poder entrar nessa alíquota de 6%. Então, eu disse a ele, bom, você vai querer retroagir para pagar o correto? Ele disse, não. Eu digo, então, reze os 5 anos aí para prescrever e o governo não lhe pegar. Vamos consertar daqui para frente. E aí, o que foi que a gente resolveu fazer? A gente resolveu abrir um outro CNPJ novo, né? Abrir outro CNPJ para poder abrir uma outra empresa, já que essa estava meio que errada, né? Sim. Muita coisa errada. A gente abriu uma nova, ele está meio que já deixando essa um pouco de lado, e a gente está começando com essa nova toda certinha já. E eu consegui fazer o cadastro também, ele cresceu bastante, ele aumentou o negócio dele, o faturamento dele depois que ele chegou, que ele começou a entender a importância dos números dele, começou a entender o negócio dele, ele começou a se debruçar, a fazer cursos, mentorias para poder realmente entender essa parte administrativa dele, o faturamento dele quadruplicou. Então, você vê a importância dos números, né? Ele Sim. conseguiu quadruplicar o faturamento e a gente abriu agora essa outra empresa. Ele expandiu o negócio dele, já entrou com outras atividades e a gente conseguiu implantar o Fato R. Como ele precisou contratar mais funcionários, a gente conseguiu colocar ele dentro do Fato R. Então, ele com essa empresa nova, ele está pagando 6%. Pô, legal. Qual o momento correto para, por exemplo, uma empresa que está crescendo nesse nível que você acabou de falar, que ele tem mais de um CNPJ, qual o momento correto de abrir uma holding para ter uma empresa gestora, tanto do patrimônio da empresa ou então para tratar do processo de sucessão? Cristiano, depende muito, assim, porque cada caso é um caso. Não dá pra gente falar de uma maneira muito genérica, não. Porque holding ainda é uma coisa muito específica, né? Que tá começando Sim, a ganhar espaço agora. Então, eu acho que é interessante analisar realmente a situação específica. sim. Eu tive conhecimento sobre isso tem menos de 3 anos, digamos assim. E, na verdade, eu já tinha conhecimento, eu acho que um pouco mais antes, né? Então, uns 7 anos atrás, eu conversei com um empresário daqui local, que ele tem uma indústria que presta serviço para a Petrobras, né? E eu conheci ele dentro do Sebrae. Ele comentou sobre isso, que ele tinha uma empresa ao qual ele colocava todo o patrimônio e à medida que um outro CNPJ dele ia dando problema, todo o patrimônio estava protegido por ali. Entendeu? Quando ele me falou aquilo lá, não entendi. Mas agora de 3 anos para cá que eu comecei a entender como é que funciona esse processo de holding e tal, essas coisas, eu comecei a compreender melhor. Até a questão dos benefícios, né? Porque comprar, por exemplo, o empresário vai comprar um veículo, ele comprar pelo CNPJ é muito mais barato que comprar pela pessoa física. Isso, ele tem benefícios. Ele tem benefícios pela PJ. Mas quando você falou da questão também do resguardo do patrimônio, a limitada, ela resguarda o patrimônio, porque tem as características, né? A gente pode ser uma sociedade unipessoal ou uma sociedade limitada, pode ser um microempreendedor individual. Isso tudo são naturezas jurídicas, que a gente chama, né, a nomenclatura de naturezas jurídicas. Então, quando você é um empresário individual, qual é a característica? Os bens da pessoa física se misturam com o bem da PJ. Então, se você entra em falência, ele vai pegar os seus bens pessoais para poder, né, quitar os débitos da PJ. Quando você passa a ser uma sociedade limitada, a característica dela, uma das características dela é justamente separar
os bens. Então, os bens da pessoa física não se misturam com os bens da pessoa jurídica. Entendi. Então, você já fica meio que resguardado nesse sentido. Eu vi que houve uma diminuição de ME justamente por causa disso, porque o ME ele paga com o próprio patrimônio, né? O empresário tá ali a todo risco, né? Quando ele já é EPP, mesmo ele sozinho, ele se torna tipo limitado, tá correto isso? Não, na verdade, ME e EPP são portes, São né? portes. Essa questão de coisas de natureza jurídica realmente é muito confuso para quem não Sim, é da sim, área. É muito confuso para quem não é da área mesmo. Então, a gente está falando de natureza jurídica. certo. Então, eu mesmo sendo uma ME, eu posso ser uma limitada. Por exemplo, você sozinho está abrindo o seu negócio, sua empresa Cristiano. Você pode ser uma sociedade unipessoal limitada, que é a mesma característica da sociedade de sócios. E o governo criou essa natureza jurídica recente, porque antigamente o que acontecia? Você, para ter essa característica de limitada, que você ter seu patrimônio resguardado, você tem que ter uma sociedade. E aí muita gente colocava sócios laranja, Isso, né? Com mãe, 1%, avô, isso, com primo. 1%. Então, o governo percebendo que estava tendo muitos sócios figurativos na empresa, ele criou a nomenclatura de sociedade unipessoal limitada. Então, você tem as mesmas configurações de uma limitada com essa proteção do seu patrimônio, sem precisar mais de um sócio. Entendi. Entendeu? Então, você pode abrir sua empresa sozinho, com uma sociedade, com essa configuração de limitada e ter os seus bens resguardados com as mesmas características de uma sociedade se você tivesse um outro sócio. Pô, legal. Lisandra, tem quanto tempo já que você atua nessa área com contabilidade empresarial? Eu comecei a entrar na área logo assim que eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade em 2003, olha, denunciando aqui minha idade. Em 2003, em 2004, eu comecei logo meus primeiros estágios, né? Não tive uma experiência muito boa, foi em escritório de contabilidade aqui. Não tive uma experiência muito bacana. Aí logo eu comecei a trabalhar para grandes empresas aqui na nossa região. E aí eu passei por empresas todas de lucro real. Todas de lucro real, eram empresas realmente grandes aqui. Já trabalhei em hospital, já trabalhei em indústria, já trabalhei em empresas de ramo aqui, bem conhecida aqui no nosso estado. E tudo isso foi me dando, né, alcançando cada vez mais experiência. Até que eu acabei tendo filho em 2016. E aí saí da última empresa que eu estava e resolvi, né, passei um ano de licença maternidade, resolvi ficar cuidando do meu filho e resolvi abrir o meu próprio negócio. Meu esposo sempre me incentivou isso, mesmo quando eu trabalhava para as outras empresas, mas eu nunca tinha coragem. Porque realmente, como você falou, né, empreender é um ato de É um coragem, ato de minha gente, não coragem. é fácil. É, Né? A gente, como eu sempre brinco, a gente não tem que matar um leão por dia, não. A gente tem que matar 10, ainda tem que, como se diz, né? Estraçalhar, mostrar, temperar e é. servir o prato. Sim, sim. Então, assim, meu esposo sempre falava para eu abrir meu negócio, porque quando eu começo a fazer uma coisa, eu gosto de fazer muito bem feita. Então, assim, eu me dedico muito, eu me debruço sobre aquela situação. Então, quando um cliente chega para mim de um ramo novo, eu me debruço sobre a legislação toda para poder entender todas aquelas particularidades que aquela atividade exige para poder sempre entregar o meu melhor. E aí, foi quando eu percebi que quando a gente tem filho, a gente precisa muito de flexibilidade, de tempo, e que as empresas, infelizmente, não têm como dar. E aí foi quando eu resolvi, de fato, empreender, né? Então, eu tô nesse ramo aí de experiência contábil há 20 anos, mas como empreendedora há 7 anos. Perfeito. O que é que você acha dentro da sua história, assim, o que mais te impactou, assim, tirando a parte profissional, assim, em Lisandra, para se tornar essa mulher que você é hoje? Gente, eu acho que assim, o que impacta, mas não é nem só profissional, é filho. Filho transforma a gente, né? Então, De um assim, jeito, né? de um jeito ou de outro, a gente aprende muito com eles. Sim. E eu olho pro meu filho, às vezes é o meu espelho, eu digo, meu Deus do céu, na teimosia, na persistência, quando ele quer uma coisa, ele fica ali. E, assim, faz com que a gente realmente modifique muita coisa. Até porque quando a gente empreende, a gente começa a lidar com pessoas. A gente precisa gerir o negócio, como diz, né? A gente começa como eu, empresa, eu É, tudo, eu tudo. eu tudo. Então a gente tem que ser a Mulher Maravilha para poder dar conta de tudo, porque a gente tem que captar o cliente. E a ilusão também do empreendedorismo é que as pessoas pensam assim.
Abre o próprio negócio, trabalha quando quer, trabalha menos. Gente, não é. Não é não? Não é. É, A gente trabalha trabalha muito mais. mais, né? Eu chegava a trabalhar às vezes até meia-noite quando eu Sim, comecei a empreender sozinha, porque durante o dia eu tinha que ir para a rua, fazer serviço de rua, ia para os órgãos para poder resolver a parte burocrática das empresas, os problemas, ia no bombeiro, ia na Receita Federal, ia na junta comercial, e à noite é quando eu tinha que como parar para fazer a minha parte operacional, para poder fechar folha de pagamento sozinha. Apurar nossa. imposto, fechar folha, né? Então, durante o dia era atendendo cliente, captando cliente, e à noite era que eu trabalhava, então eu ficava até meia-noite. E só que assim, eu estava dentro da minha casa, né? Então eu podia estar com o meu filho e trabalhando ao mesmo tempo. Então a flexibilidade que a gente fala é nesse sentido, não que a gente trabalhe menos. Sim, sim. É, na verdade, o empreendedor ele trabalha muito mais, né? Isso, Muito mais do que o normal, que as pessoas estão acostumadas, até porque você tem que performar, né? Porque no início você capta clientes, você qualifica o cliente, você converte o cliente, você se relaciona com o cliente, você tem que fazer fidelizar o cliente, você passa por todos os processos, né? Você é desde do call center do negócio até ser o CEO do próprio negócio, né? então, a gente tem que ser a É, gestora, né? E às vezes é, até as pessoas me perguntam, porque na pandemia a gente começou o home office, e aí eu disse, gente, eu não tenho problema nenhum com home office. Adoro home office. E as pessoas falam, não sei como você consegue trabalhar de home office, porque as pessoas entendem que para trabalhar tem que estar uniformizada dentro de um ambiente. Eu digo, gente, eu entendo na minha cabeça que eu preciso fazer, se eu não fizer, não tem quem faça por mim. Então eu não preciso de ninguém para. Eu sempre tive muito isso, até quando eu era CLT, que eu não preciso de ninguém para estar me dando ordens do que eu tenho que fazer. perfeito. Eu tenho responsabilidade, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, eu trabalho em qualquer lugar. Eu até brinco, né? Eu digo, empresário não tira férias, tira folgas. Sim, E para onde eu vou, eu levo meu notebook. Eu digo, eu tenho internet, tenho notebook. Eu digo, eu trabalho até sentada na praia. Porque eu sei que eu tenho que fazer. sim, sim. E ponto. É E perfeito. Com o advento da internet, né, você acabou de falar uma realidade, né, que é dos nômades digitais, né, ficou isso. popularmente conhecido nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, né, a flexibilidade de você poder trabalhar de qualquer lugar, isso é muito bom, porque quem performa vai performar em qualquer Performar em lugar. qualquer lugar, exatamente. Agora quem não performa não adianta estar no presencial, se vai estar online, em qualquer lugar, o pessoal vai ser daquele mesmo jeito, né? Porque quem está no presencial vai enrolar, vai para a sala do colega, bater papo, vai para o cafezinho na copa, passa 30 minutos. Então não adianta onde você está. Depende que você é a sua mentalidade, é o que eu falo. Sim, Então também isso é uma das coisas que eu uso para contratar. Eu digo, olha, eu não, aqui, eu não vou ficar limitando você no celular, porque a gente tá numa era de tecnologia, não adianta você sim, limitar. Então, assim, eu preciso que você esteja no WhatsApp para poder me responder, para a gente se comunicar, porque as coisas são muito rápidas. Os clientes hoje se comunicam através de WhatsApp, sim, muito através de e-mail. Então, eles pedem solicitações e a gente tem que ser imediatista, que é também um dos diferenciais da nossa contabilidade. É atender o cliente da maneira mais rápida e eficiente possível. Então, quando eu já falo, eu digo aqui, é liberado. Agora, eu preciso que isso esteja pronto. E os meus prazos são sempre com muita antecipação. Eu não trabalho apagando incêndio. É por isso que eu falo da previsibilidade, porque eu não trabalho apagando incêndio. Eu preciso de tempo para a gente fazer o trabalho muito bem feito. Então, eu perfeito. não gosto de trabalhar apagando incêndio, porque eu gosto de me debruçar para fazer uma boa entrega. Sim, até porque o seu trabalho existe muita precisão, né? Isso, e uma falha nossa é fatal. Sim, Porque, como diz, o contador ele tem o poder ou de enricar o cliente ou de quebrar o cliente. sim, E eu já vi muitos casos que eu já peguei, assim, clientes que vieram no SOS, me socorra, porque tá tudo errado. E aí, já chegou uma cliente para mim nessa situação, que ela só descobriu que tinha coisa errada na empresa dela, porque o score dela começou a baixar. E aí ela recebeu uma carta também, uma notificação da Receita Federal, que ela não sabia. E o score baixando, 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 e ela sem entender o porquê, que ela disse que tinha um score muito alto. Aí quando ela perguntava à antiga contadora, a contadora nunca explicava a situação. Aí ela entrou em contato comigo, né, por indicação, e aí pediu para poder analisar o CNPJ dela. Quando eu comecei a puxar o relatório, ela tinha pendências na prefeitura de 2 anos atrás que ela nem sabia. O débito dela já estava indo para a procuradoria e ela nem sabia disso. Ou seja, os contadores às vezes falham por uma falta de acompanhamento. E isso aí a gente sempre faz, a gente faz mensalmente o acompanhamento do cliente. Os clientes entendi. até se estressam comigo, né? Porque disse, que joga tanto pagar boleto, tanto pagar boleto. Eu disse, mas tem que pagar. E assim, eu fico no pé, gente, porque assim,
A carga tributária eu já acho tão pesada para você ter que pagar ainda juros e multas sobre aquele imposto. Então, no dia eu mando lembrete para os clientes do vencimento do tributo. Aí, todos os meses a gente olha o que é que tem em aberto e manda o boleto para o cliente pagar. Porque eu disse, gente, já tá pesado, vocês ainda querem dar mais dinheiro para o governo, pagando juros e multa. E tudo isso afeta na gestão financeira da empresa. Sim, sim. E é uma das áreas que o empresário, não que ele não olha, na verdade. É uma das áreas que é mais terceirizada em qualquer empreendimento. Se você sentar para conversar com 10 empresários, 9 deles quase não olham para a parte financeira. Não. Não olha. E se O você que entra, o olhar, que sai. Cristiano, eu falo sempre assim, eu observo muito isso aqui na nossa região. Você vê que muitos estabelecimentos abrem e fecham rápido, Sim, abre e fecha rápido. E aí, se você perguntar, isso já foi estudo de pesquisa mesmo, qual é o principal problema porque o estabelecimento foi fechado? Falta de gestão financeira. Porque você vê o estabelecimento abre hoje, Aracaju é assim, abriu hoje, bomba, bum. sim, Quer encontrar alguém, gente, vai lá para esse estabelecimento novo, tá todo mundo lá. De repente você vê o estabelecimento e fechou as portas. Aí você pensa, gente, com tanto movimento e fechou, você já estava faturando. Mas não fez a gestão financeira. Às vezes o empresário vê muito dinheiro entrando naquele momento e acha que o dinheiro é dele, então já vai fazendo muitas retiradas por falta de controle. Não separa o Prolabore, né, para fazer uma retirada certinha, mensalmente, então vai tirando dinheiro a toda hora da empresa. E aí a empresa não suporta, não controla os gastos, não controla, não sabe o que é seu custo para saber se está realmente precificando corretamente. sim. Então, tudo isso vai virando o quê? Os gargalos, e aí vai fazendo aquele buraco na empresa e chega uma hora que ela não suporta. Então, na mesma velocidade que abre, muitos estabelecimentos fecham, porque os empresários não estão preocupados com a sua gestão financeira. Eu percebi o que você acabou de falar, principalmente quem trabalha com alimentação, né? Eles não sabem precificar o custo por cada alimento que é produzido, né? Tipo, Isso. tem a matéria-prima, né? Que os insumos que você compra para produzir. A maioria dos empresários não sabe, eu gastei tanto, uma fatia de tomate foi tanto, tal, uma Isso. carne de hambúrguer, tal, pão, juntando tudo ali para você ter a base de fazer a precificação, tá? É muito importante você saber fazer a precificação, porque ali dentro daquela precificação tem que estar o custo fixo, o custo variável, o que você quer de margem e o que você quer de lucro, para depois você ir ofertar para o mercado. Que a maioria fala assim, não, De cabeça. vou vender por esse é tanto, e Acha que o esse é cálculo é de tanto. cabeça. Não. É que nem muita gente acha, digo, gente pensa que a gente é um calculador ambulante. Contador é calculador ambulante. Chega pra mim, ai, meu marido vai sair daquela empresa, ele passou não sei quantos anos, veja que eu tenho das contas dele, eu digo, plim, aperta o botão e mágica, apareceu o cálculo. E, gente, não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa realmente ter muito cuidado com qualquer informação que a gente passa, né, para as pessoas. E tem todo um planejamento para se calcular. A gente tem que saber cada informação para poder calcular aquilo. Não é simplesmente dar uma informação assim. Bem assim são os alimentos. Inclusive aqui, você falando de alimentação, o Sebrae ele disponibiliza muitos cursos para os empresários para justamente saber precificar, principalmente nesse ramo alimentício. É bem interessante. É por isso que eu fico sempre no pé dos meus clientes para poder ir atrás da informação, porque é o que eu falo. Eles se pegam muito no faturamento, no marketing, né? Porque hoje todo mundo quer estar Sim, nas redes sociais, que isso é importantíssimo, porque sem vender você não tem o que medir, sem faturar você não tem o que medir de fato, mas isso por si só não resolve o problema. sim, E aí, o empresário ele tem que ser o todo da empresa. Ele tem que saber tudo o que acontece na empresa, seja na parte comercial, seja na parte administrativa, né, a financeira, enfim, tudo ele tem que saber de tudo um pouco. isso é muito importante, realmente saber de um tudo um pouco, até para que você não onere o seu negócio em alguma fase, né? Porque existe platôs de crescimento no negócio. O primeiro platô realmente é você resolver o fluxo de caixa, você vai precisar de marketing e vendas. Depois, quando você começa a ter funcionários ali, você vai precisar de uma gestão de liderança, começar a organizar quem vai fazer o que, onde, quando, para você poder romper esse platô e ir para o próximo platô, que são gestão de processos, que aí vai a área comercial, financeira, leis, finanças, todas as áreas que são importantes para manter a operação do seu negócio. Para você ir para o próximo platô, que você vai juntar todos esses platôs e ter um gestor a nível estratégico, que aí vai montar modelo de franquia, que é criar uma CFO,
criar um processo para você ter uma holding, uma empresa gestora com processo de sucessão ou não, criar licenças de uso da marca, criar processo de você construir novas filiais. Ou seja, existem 5 fases de crescimento do negócio e todas elas você precisa entender um pouquinho de cada, tá? Não adianta você estar numa empresa que tem uma fase de crescimento com funcionário lá dentro, tudo funcionando, com vários clientes. Você achar que você precisa de uma gestão de processo, uma gestão financeira. Você querer investir em marketing. Pelo contrário, você vai acabar quebrando seu negócio porque você vai ter uma entrega muito ruim porque os processos não estão alinhados com aquilo que você está na fase que você está ali do mercado. Você precisa alinhar o processo, você precisa saber quanto é que você está pagando no produto, quanto você está investindo na mão de obra, qual o custo do funcionário, né? O que você compra, né? Porque a gestão tem 3 fases. É aquilo que eu compro, é aquilo que eu administro e aquilo que eu vendo. Ou seja, eu tenho que comprar barato, a hora dos outros, matéria-primas, insumos. Eu tenho que administrar bem aquilo que eu comprei, né? Papel, caneta, funcionário, atividades. E eu tenho que vender mais caro para o mercado, tá? Então, você falou de uma coisa aí que eu achei interessante, sobre você falar de comprar barato. Então, para às vezes você precisa, para você conseguir fazer esses estoques, né, no melhor momento, você precisa ter reserva financeira. Sim, E aí você vê que as maioria das empresas não trabalham com reserva financeira. Então também é aquele negócio, entrou X, você gasta X todo, né? E aí eu digo assim que eu acho que eu tive esse dom meio nato, assim, desde pequenininha eu sempre fui muito cuidadosa com o meu dinheiro. Apesar do brasileiro ele não ter muito essa cultura de financeiro, de saber usar o seu dinheiro, eu sempre tive muito isso comigo. Então, assim, a gente recebia dinheiro ali e eu sempre guardava um pouquinho, né? Minha irmã gastava tudo com doce, a gente pequenininha, minha irmã gastava com doce, com bala, não sei o quê, e eu sempre deixava um pouquinho guardado. Então eu sempre tive essa mentalidade, mesmo sem ter muita noção do que eu estava fazendo. E até hoje eu tenho muito cuidado com o meu dinheiro, né? E eu sempre falo assim, que não adianta, não importa o quanto você ganha, importa como você gasta. Porque tem gente que ganha um salário mínimo e consegue fazer milagre. Eu sou uma dessas que o pessoal pergunta, né, como é que meu dinheiro rende tanto, porque eu sei usar o meu dinheiro. Eu sei usar o meu dinheiro. Então, assim, quando a gente não está em alguns momentos adequados da nossa vida, a gente tem que fazer cortes de custos. Por isso que é interessante a gente saber realmente o custo da nossa empresa, para a gente saber o que dá para a gente cortar. Numa empresa, por exemplo, o que é que você pode cortar? Às vezes você tá com funcionário demais, que às vezes bota um funcionário mais eficiente, né? Você tá com um quadro de funcionários, vamos supor, com 5 funcionários você pode ficar com 4. Desde que os 4 sejam bem eficientes, ele consegue às vezes dar conta, então você já reduz um funcionário. Caso não consiga mexer no funcionário, você pode mexer no cafezinho, né? Mexe no cafezinho, porque, gente, dá uma grande diferença esse cafezinho que é consumido diariamente nas empresas, né? Eu sei que muita gente gosta do então, cafezinho, eu tô mas nessa turma, né? Mas às vezes Vamos são lá. economias pequenas que no Sim. final do mês faz uma grande diferença. Então você vai vendo o que é que você dá para cortar, o que é que você dá para ajustar, o que é que você dá para conter. E assim os meus clientes, como eles conseguem, eles estão agora com mais essa noção dos números da empresa. Ele começa, Liz, eu vou enxugar a folha. Eu consigo ficar só com 3 funcionários, eu consigo ficar só com 4. Eu digo, se consegue, ótimo, enxugue. Liz, eu vou cortar isso, Liz, eu vou cortar aquilo. Então, assim, sempre conversam comigo também para buscar opinião em relação a isso, né? E a gente vai ajustando realmente para manter ali o controle financeiro da empresa sempre equilibrado, para não deixar ela entrar no vermelho nem botar máscara de oxigênio, porque quando entra nessa fase para sair é difícil, Sim, sim. é muito difícil. Então, é isso assim, a gente consegue fazer sempre esse equilíbrio, porque quando a gente consegue usar o nosso dinheiro, meu esposo mesmo, ele trabalha com imobiliária e aí ele vendendo os imóveis, ele tem que analisar a renda das pessoas. E às vezes a gente comenta assim, como é engraçado, que às vezes tem gente ganhando 30 mil no mês de renda e não tem nada guardado para dar de entrada no imóvel. E tem gente às vezes ganhando 5 mil e tem uma boa poupança, porque sabe usar o dinheiro. Então é por isso que eu falo, não importa quanto você ganha, mas sim como você gasta, porque não adianta você ganhar 30 mil e gastar 35. Qual é a dica que você pode dar para um empresário que está assistindo aí do outro lado sobre a parte financeira da administração da empresa? Que você diz, não, isso daqui é importante você olhar. O primeiro ponto é separar as despesas da pessoa física da pessoa jurídica, né? Então, se você não tem conta da PJ, já abra logo imediatamente para começar a separar essas despesas.
tudo que entra da PJ tem que estar na conta da PJ. Tudo que é da pessoa física, você vai fazer a sua retirada de Prolabore, que é a separação que a gente, né, orienta também fazer o seu Prolabore, separar o seu salário. Você vai colocar na sua conta da pessoa física e a partir daí sim é que você vai pagar as suas contas pessoais. Então, isso é importantíssimo. Fazer um fluxo de caixa. Você registrar todas as suas entradas e todas as suas saídas, porque daí você consegue mensurar de fato o seu resultado. Você ter um planejamento, né? Se planejar para poder pagar suas contas em dias, para evitar pagar juros e multa, porque é uma outra coisa que onera muito a empresa, você está pagando sempre ali. É que nem cartão de crédito, né? Você está pagando ali sempre com juros e multa, você vai ficar naquela bola de neve e não consegue se organizar nunca. Fazer uma reserva financeira. Gente, quem é que esperava que em 2020 todo mundo tinha que baixar suas portas, fechar seu estabelecimento? Então, quem não teve reserva financeira, fechou as portas definitivamente. Sim, teve muitas empresas também que foram vendidas a preço de banana porque eles não sabiam qual o valor da marca e nem todo o processo que ele tinha ali, né? O modelo de negócio. Aí acabaram Exatamente. vendendo 6 por meia dúzia. Teve muita gente também que comprou e revendeu, mas pode continuar. Exatamente. Então, porque se você não consegue fazer essa reserva financeira, a gente indica que você ter um planejamento financeiro, sua empresa ela tem que ter, se vamos supor que você tem um custo mensal de 10 mil reais. Você tem que ter reserva para a sua empresa se suportar, se sustentar por no mínimo 6 meses a um ano. Então Entendi. você tem que ter uma reserva financeira aí para ela se suportar aí por pelo menos 6 meses a um ano. O mesmo valor de O mesmo faturamento. valor de custo, entendeu? Entendi. Quanto é que você tem, quanto é que você precisa para pagar de despesa todos os meses? 10 mil reais. Do Então, custo operacional ou do isso, custo do custo da empresa como o um todo. operacional todo, Isso, fixo e o variável? isso. Então, se você precisa de 10 mil, vezes 6, você precisaria ter no mínimo 60 mil. 60 mil. Vezes 12, né? Então, 120 mil. Então, você teria que ter pelo menos essa reserva para poder se sustentar. Porque a empresa, a gente que empreende, é muito de oscilar. O nosso faturamento oscila muito. Tem períodos, né? Lá em cima, como novembro e dezembro é um mês que geralmente muitas empresas, principalmente de comércio, fatura bem. Quando chega em janeiro e fevereiro tem a queda, né? Maio e junho começa a vender, julho e agosto tem a queda. Então, eles têm que estar ali para suprir essa parte sazonal da empresa. Tem que ter esse controle para manter sempre o ponto de equilíbrio. Sim, sim. É importante também você saber o que é isso, tá? Defina aí o ponto de equilíbrio aí. Ah, é verdade. Ponto de equilíbrio, justamente a sua receita, ela tá, né, controlando, como já diz, né, o nome, o ponto de equilíbrio entre a receita e a sua despesa, para que você consiga suprir realmente todos os seus custos, né, mensais. Sim, sim. É importante você ter essa base, né? Porque quando você passa do ponto de equilíbrio ali, é no momento que sua empresa está no game, né? Até então você só empatou. Isso. Você só empatou ali no jogo, tá? O ruim é descer. Aí nem empatar né? Você começa a ir pro prejuízo, Pro né? vermelho, né? Pro vermelho. Pra máscara do oxigênio, Já né? pegou algum caso assim? Dessas oscilação muito grande? Olha, e na verdade, assim, muitos empresários meus, uns clientes meus na época da pandemia até deslancharam, por incrível que pareça, assim, muitos deslancharam. E eu achei, assim, bem bacana isso, porque aquele negócio, o empresário, quando ele às vezes não se abate com a situação, né? Como diz, a gente tá na guerra, tem que guerrear. Sim, E aí muitos usaram as redes sociais, a a internet, a tecnologia. tecnologia a favor, e começaram a se divulgar, vender online, né? E aí começou a avançar, avançar, e foi bem bacana. Mas infelizmente tem outros que vão declinando, porque, por exemplo, na pandemia teve uma queda muito grande na área de construção civil, É, né? E realmente. aí eu tinha alguns clientes nesse ramo da área de construção civil e não tinha como pegar serviço, porque tava tudo parado, né? As construtoras pararam tudo. Então, infelizmente, tiveram que, de fato, fechar as portas. Sim, sim, sim. Agora, por outro lado, também teve imobiliárias que deslanchou, porque tava vendendo imóvel a preço de banana também. Meu esposo adorou a época da pandemia. Sim. É, a, Mas isso aí foi questão até cultural mesmo, porque assim, as pessoas começaram a se sentir sufocadas dentro de apartamentos, sim, porque não podia nem usar a área de lazer. E aí muita gente começou a migrar para casas.
né? E aí acabou dando um pouco desse boom. E outras coisas também. Gente que estava em situações ruins, ficaram desempregadas, aí teve que ir para casa dos pais, voltar para casa dos pais, então botou o apartamento para vender. Então o mercado imobiliário, apesar Ele dos deu uma pesares, deu uma crescida, aquecida. sim, muito grande, no mundo inteiro, né? É, No mundo inteiro. É interessante, tá? A tecnologia, ela tem um timing. Ou você acompanha ou você vai ficar para para trás, né? trás. A gente está vivendo num momento que está num boom, não só a parte do marketing, né, do digital que já passou, já se tornou velho, tá? Existe há mais de 30 anos, para falar a verdade. Aqui no Brasil ele está mais potente há mais de 15 anos e ficou mais difundido por causa da pandemia. A gente está numa nova era que passou para automações, que são fluxos de mensagens pré-organizadas que você pode colocar no site, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter. A depender da plataforma, você coloca fluxo de perguntas frequentes do seu cliente para a automação responder. E estamos na nova era, que é a era da IA, que é o momento atual, né, desse time, referente a todas as áreas. A única área que eu achei que a IA não iria chegar era a área comercial, mas chegou, né? Para você ver, nos Estados Unidos hoje é até causas, né? É, a advocatícia tem IA defendendo, né? Na área comercial, a gente, não, nunca uma IA vai ligar para uma pessoa, liga com a sua voz, marca a reunião, negocia com a pessoa no WhatsApp. Quem nunca comprou? Só você pensar na Vivo, nessas empresas mais grandes, você está falando ali com a IA. Ela fecha com a pessoa, manda o contrato da pessoa, manda o e-mail para a pessoa, vai fazer o relacionamento e ainda faz o pós-venda. Então, praticamente todas as áreas a IA chegou, né? Hoje, vocês estão implementando algum tipo de processo nessa área assim para diminuir tarefas que são repetitivas, tipo ler uma planilha, ler um documento para poder fazer um app assim na parte do processo, na otimização? Então, na verdade, hoje eu que sempre digo assim, contador, ele deixou de ter aquela visão. Na minha concepção, as pessoas ainda veem como entregador de guias, mas a gente não é entregador de guias, pelo menos Não é. não é. Eu vou deixar minha opinião depois. Agradeço. Porque a gente passou a ser um analista de números, que na verdade a nossa profissão é essa, né? É o que eu falo, gente, cálculo, né? Computador faz, sistema faz, a gente tem ferramentas para isso, uma planilha de Excel faz. A gente precisa de fato analisar os números. Então, assim, eu me prendo muito a isso, a analisar os números para ver se realmente está ali tudo certinho. Porque o cálculo, você, como você diz, né? O sistema está ali, está pronto. A gente parametriza ele, dá um clique, calcula a folha, dá um clique, ele sai os contra-cheques. É verdade. Né? Então, só que a gente precisa saber se a máquina também fez correto, se analisou, se a parametrização tá ok. Porque cada falhazinha, cada informação ali, se ela não estiver bem amarrada, é uma falha fatal. Né? Mexer em bolso de funcionário é terrível. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a legislação. Então, só puxando aqui um adendo rapidinho. Eu entrei na área de contabilidade porque eu achei que era da área de exatas e me enganei. Ela é da área de sociais e aplicada. Muita gente pensa, ah, contabilidade só número, só número. Gente, não é. Ela é da área de sociais e aplicadas. Ela é a ramificação do direito. Sim. Ela é a É ramificação do 50% direito. da grade é direito, né? Direito. Então, quando eu comecei a me deparar, e eu adoro números. E aí, quando eu comecei a me deparar com direito, eu disse, meu Deus, o primeiro curso que eu eliminei para não fazer foi direito. Eu tô me deparando só com direito. Eu só vejo direito aqui. E hoje minha vida é ler legislação, interpretar a legislação para poder interpretar os números. Não, Né? Você não vê? tem pra onde correr, né? Então, aí a gente fala assim, a tecnologia está substituindo? Tá. Aquele contador que vai ficar tradicional, como entregador Sim, de guias. Mas a gente está procurando fazer uma contabilidade realmente mais consultiva, de ser o braço direito do empresário. Né? Como o médico cuida da saúde financeira, ou cuida da saúde do paciente, a gente cuida da saúde financeira da empresa. sim, Então, é nesse sentido, né? Então, realmente, o contador, entregador de guias, ele vai deixar de existir, porque hoje o sistema, você dá um clique, ele sai pronto. Né? Tem várias ferramentas que tá surgindo vários aplicativos da nossa área que tá justamente sim. otimizando o serviço está ficando totalmente automatizado. Você deixa ele lá prontinho, num clique e sai tudo pronto. Mas a gente tem que ser o analista, né? Como eu falei, o planejamento tributário para ver até que ponto é interessante abrir um outro CNPJ, até que ponto a gente consegue reduzir a carga tributária, e aí vai fazendo aqueles planejamentos de acordo dentro da legislação e otimizando os resultados para o cliente, crescer cada vez mais, né?
É, perfeito. Uma das coisas também que impede um negócio também crescer é a parte de liderança, né? Quando você vai fazer uma gestão de liderança, cada um tem um perfil de líder diferente, né? E aí eu me deparei também com um cliente, pegando o gancho do que você acabou de falar sobre isso aí, que ele tava com uma certa dificuldade de excluir do quadro de funcionários alguns colaboradores que são necessários. Porque na vida a gente vai crescendo, quer queira ou não, tanto no ciclo de amizade como no profissional, você vai mudando, né? Isso. E a empresa, para passar de um platô para outro, é necessário fazer essa parte da exclusão, né? E a gente conversando, aí eu disse, cara, você tem que fazer isso, aquilo e tal. E aí você vai precisar de um profissional que é especialista nisso, assim e tal. Aí repassei, beleza. Foi feito? Não. Eu disse, olha, vai chegar um momento que assim a empresa está crescendo loucamente. À medida que eu tô falando com você, a empresa está faturando mais, está crescendo mais, está botando gente para dentro sem processo nem de contratação nem nada, mas está crescendo muito, né? Você vai chegar um momento que só vai ter, assim, no final da história do empresário, quando ele cresce demais, assim, dá aquele up e dá uma descida, ele só tem três amigos, né? O consultor, o contador e o advogado, porque o resto vai sumir. Se o seu casamento não for forte, ó, vai Gente, sumir eu bem falo isso rápido. assim, muitas vezes eu deixo de ser contadora e viro E a psicóloga dos meus família, clientes. Aí eu viro só sobra a psicóloga. família e eles três, E né, eu no viro final das psicóloga contas. dos meus clientes. Tem clientes que ligam para mim para desabafar. Porque realmente, como você diz, o empreendedor ele se sente muito sozinho. Sim. Principalmente dentro de uma empresa. Porque os funcionários não falam a mesma língua da gente. Não, não É, tem nem como, né? não Senão eles tem. seriam patrões também. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente não consegue conversar com eles porque não entende, às vezes, a nossa pressão, porque a gente pressiona tanto, porque a gente cobra tanto, porque a gente exige tanto, né? Que é que eu falo assim, é uma balança que nunca equilibra. Porque para o empregado, o empregador nunca vai prestar 100%, como para o empregador nenhum funcionário vai prestar 100%, porque a gente está em níveis diferentes. Mas, então, assim, eles me ligam para desabafar, para pedir, às vezes, qualquer opinião. Eu tenho Sim. clientes muito próximos que viraram amigos por conta desse vínculo e ligam para desabafar. Teve um que queria conversar comigo e no dia eu não podia. Aí eu falei para ele, eu disse, vou marcar com você pra gente tomar só um cafezinho. Ele disse, você vai me dar esse privilégio de me dar essa hora para tomar um cafezinho comigo? Porque eu gosto de sentar com um cliente, às vezes assim, até Sim. falar um pouco fora de trabalho, mas realmente para sentir um pouco a dor dele. Porque a gente consegue entender a dor dele, do que é empreender, dessa dificuldade de fato, do que é empreender, como você diz. Gerir um negócio não é fácil, quando a gente lida com pessoas é mais difícil ainda, porque cada pessoa, né, cada cabeça é um mundo. E aí eu recebo muita reclamação, assim, Lisandra, eu tô com um funcionário fazendo isso, eu já não sei mais o que eu faço. Aí eu, primeiro ponto, converse, veja o que é que dá para ajustar. Ligo, como o funcionário continua fazendo isso. Eu digo, bom, faltando não justifica. Dá falta e para ele tanto faz como tanto fechar na empresa não tá. Eu digo, bom, então ele tá querendo ser demitido. Bota logo para fora, já corta o mal pela raiz. Porque aquela sementinha podre vai contaminar os outros. De verdade, muito. Muito. E Então, muito. assim, olha, eu digo, ó, eu acho assim, que é a minha opinião, bota para fora. Teve um dia que eu fiz, eu acho que eram umas 5 demissões, mas 5 demissões de clientes diferentes. Eu digo, gente, o que é que tá acontecendo? E todo mundo, assim, a queixa é real. É queixa real. Os funcionários eles não conseguem entender qual é realmente eu posso dizer o quê? A cultura da Sim. empresa. É um problema muito grande, tipo, Grande. principalmente aqui, né? Eu atendo muito online em outros Isso. estados, mas aqui, praticamente quase todas as empresas que eu converso, a maioria delas tem problema de cultura, porque às vezes começou com uma pessoa só, entrou outra, mas você não definiu qual é a missão, a visão, o valor, o que é que pode, o que é que não pode dentro da empresa. E aí acaba que, como isso não é repassado para o funcionário, isso não tem reunião diária, Isso. não tem Não tem reunião feedbacks. semanal, não tem feedback um a um, né? Não tem nenhum tipo de cobrança, tipo, você dá a meta lá e espera que a pessoa se vire, Isso. né? E aí no final do mês você ainda quer cobrar a pessoa. Pô, é, eu aprendi uma coisa com esporte, principalmente com basquete, né? E eu levo isso também para o lado quando eu vou fazer a parte de gestão. Primeiro você treina muito, para depois você ir para a quadra, para treinar de novo, para depois você ir para o jogo, para você ir lá para jogar, para dar o seu melhor e depois você vai pegar o resultado pós-jogo para você medir o que é que deu certo, o que é que deu errado, o que é que você poderia ter feito melhor, tal, para você voltar de novo, treinar de novo, aplicar de novo no jogo, votar e medir e tal, e você vai mensurando, né? Porque
para vencer, você tem que se preparar. Não importa, a maioria das pessoas querem as coisas para ontem, mas Imediatistas. não importa qual é a área, qual é o resultado que você espera na vida, você vai precisar sempre de resiliência. Se você plantar limão hoje, ele só vai nascer daqui a 5 anos. Não adianta você chorar. Não adianta você chorar. Se você não tem uma cultura organizacional aplicada no seu negócio, eu não acho que o seu funcionário vai entender, né? Até porque a responsabilidade foi sua, não foi dele de não entender o que é que ele tem para fazer. Isso. Então, assim, lá no nosso escritório também, eu tenho os processos muito bem desenhados. Então, assim, como eu gosto de trabalhar sempre com muita antecedência, tipo, o imposto do dia 20, dia 5 você já está recebendo imposto. Não mais tardar dia 10. Sim, Porque é justamente para o cliente se planejar. Entendeu? Ele já sabe quanto é que ele vai pagar lá na frente. Então, no dia 20, ele já sabe que tem que ter X valor. Se ele não pagar, e no dia ainda lembram. No dia ainda manda um lembrete. Hoje é dia de vencimento do Simples Nacional. Né? Fico no pé. Porque eu acho que a organização é tudo. Eu sim. sou meio sistemática nesse sentido de organização. Né? Mas eu acho que, para mim, é um ponto muito positivo. Porque eu consigo trabalhar com bastante previsibilidade, com bastante precaução, né? Em antecipação, como eu disse, eu não trabalho apagando incêndio, porque eu acho que o pior trabalho é quando você trabalha apagando incêndio, porque você não entrega qualidade, né? Você entrega, às vezes, quantidade. Então, assim, eu tenho todos os meus processos desenhados de cada setor. Então, quando você chega, você já tem lá as pastinhas de cada cliente, do que tem que ser feito, cada data. Por exemplo, que dia é hoje, dia 20, final do mês já, né? É. Então, Eu não ia chutar. Mas final vai, do mês já. continue. Eu já montei minha É, agenda toda de setembro. sim. A agenda de setembro já está toda montada lá no Trello. Eu uso o Trello, a ferramenta do Trello, É muito bom, né? né? Por sinal, todo mundo Isso, entende. Eu isso. gosto Então, assim, eu bastante. já coloco lá a agenda de setembro, então cada setor já sabe o que vai fazer em cada dia do mês de cada empresa. Então, você já consegue ter esse organograma e isso facilita muito, porque o funcionário já chega e já sabe o que vai ser feito. Ele não precisa ficar pensando no que vai fazer. E aí, durante essas agendas, que são fixas, porque meu trabalho realmente ele é um trabalho mais fixo, porque é uma rotina que se repete mensalmente, a gente vai encaixando as rotinas que vão surgindo naquele momento, né? Por exemplo, fulano deu uma rescisão, fulano pediu uma admissão, fulano pediu umas férias. Ontem eu recebi um pedido de rescisão, 4 horas da tarde. 5 horas a documentação da rescisão já estava no e-mail do cliente. Porque nossa agenda está sempre em dias, então a gente consegue atender essas demandas extras em tempo hábil. Entendeu? Você vê como é importante uma gestão de processo eficaz, né? Isso. Então a gente Perfeito. consegue. Aí tem cliente que me liga, que diz assim: me dê uma guia, não sei o quê. Ele nem terminou de escrever, a guia já tá lá. Aí ele fez: nem terminei. Eu digo: a guia já tá aí, pode pagar. Às vezes esqueceu de pagar uma guia, por exemplo, né? Pega a Sim. segunda via. Então, na hora que ele diz, ele diz: não sei o que, eu acho que eu não paguei o imposto. A guia já tá lá, eu digo: tá aqui, pague. Aí ele fala: rapaz, você não é rápido, não, você é flash. Pois muita gente, né, considera, né, vou colocar minha opinião agora, a contabilidade somente como contas a pagar e contas a receber. Mas a contabilidade em si do seu negócio, não importa se ela é terceirizada ou ela é fixa, ela serve para muito mais do que isso. Ela serve para um planejamento estratégico realmente do seu negócio, para você lucrar mais, para você faturar mais, para você diminuir a questão dos impostos, para você planejar estrategicamente aonde você quer chegar. Porque o marketing em si, ele vai até lhe ajudar na questão de trazer novos clientes, né? Para que o comercial possa converter. Mas o que vai fazer com o dinheiro que entra, quem tem que determinar é a área financeira, né? Quanto é que vai ser investido, né? O porquê vai ser investido, tá? E para que finalidade, tá? Tanto na parte da captação e também se você tiver um programa de fidelidade, quanto de valor vai ser gerado dali para atrair novos clientes. Você sempre vai ter duas pontas, né? A parte que vai ser gerada para poder pagar os custos operacionais no valor geral, a parte daquela receita também que você tem que retirar os dividendos e como é que você vai fazer a distribuição desse lucro. Então, se você pensar de uma maneira estratégica também, a distribuição de lucro você pode alocar para outra área. Por exemplo, você pode investir como pessoa jurídica, pega parte do seu valor em uma outra plataforma, guardar aquela parte daquele dividendo para você distribuir durante 6 ou 12 meses e aquele dinheiro ter um rendimento ali. E aí você vai precisar de uma assessoria voltada para investimento que entenda dessa parte aí. Mas é muito fácil você fazer isso, porque você vai pegar o dinheiro que você já ganhou,
O dinheiro é redistribuir essa parte do dividendo que não tem imposto e ainda fazer dinheiro em cima desse dinheiro até o dia da distribuição, tá? Então, essa parte que eu quero pontuar. Por isso que eu falo assim, Cristiano, quando um cliente às vezes entra para pegar orçamento com a gente, lógico que a gente tem as tabelas já de preço, né? Mas por ser uma prestação de serviço, tudo depende. Depende da quantidade de funcionários que sua empresa tem, depende do porte da sua empresa, depende do seu faturamento. A gente tem as médias de já tabelada, mas tudo isso interfere, que a gente pode às vezes ou baixar um pouquinho mais ou subir a depender realmente da necessidade do cliente. Sim, Só que eu não gosto de passar só preço, porque eu gosto sempre de conversar com o cliente para poder mostrar valor. sim. Porque a nossa entrega é muito mais do que uma guia. E aí, às vezes, tem cliente que diz assim: ah, mas eu já tenho empresa, eu já sei como é que funciona. Eu digo: será que sabe mesmo? E aí, quando você começa a conversar, o cliente não sabe nem o que é um Prolabore. Eu pergunto: você Aí faz é retirada de complicado, Prolabore? né? Eu digo: você faz retirada de Prolabore? Não sei. Você sabe quanto é que você paga de imposto? Qual é a sua alíquota de imposto? Não sei, então você não sabe nada. É Então, verdade. então assim, a diferença de preço às vezes está aí, né? Porque a entrega realmente está sendo basicão, Sim, né? E a gente não quer entregar preço, a gente quer entregar valor. sim, sim. E justamente também tem essa outra parte que ela falou sobre o Prolabore, né? Quando você está começando, eu já cometi esse erro também, tá? Eu achava que o meu Prolabore era parte da distribuição do lucro da empresa, né? E sendo Era que ele tudo junto e misturado, tudo né? junto e misturado. E misturadíssimo, viu? É 90 para mim e 10 pra você. É mais ou menos essa matemática aí, né? E o Prolabore, na verdade, está dentro do seu custo fixo, né? Você tem que constar esse valor lá, igual dos funcionários lá, tá dentro da sua folha, né? Normal. Não é Isso. por fora, né? Porque o por fora a gente vai é, na pedalada, né? É o errado se fazer, né? Gente, não escuta essa dica de Eu Cristiano. não dei dica nenhuma. Eu não dei dica Mas é nenhuma, isso mas mesmo. assim, Mas assim, o funcionário, às vezes o empresário não sabe nem quanto é que custa o seu funcionário, sim, né? Então, assim, são informações que parecem ser muito bobas, mas que fazem uma grande diferença. sim, Que faz uma grande diferença no seu orçamento financeiro. Porque justamente como eu disse, quando você precisa fazer um corte, quando você precisa enxugar uma coisa, você precisa ter pelo menos uma noção de onde está sendo gasto mais, de onde realmente está sendo investido. Então, a maioria dos clientes, quando chegam para mim, né, principalmente os que estão empreendendo pela primeira vez, estão começando no ramo agora, eu gosto sempre de sentar na nossa primeira reunião para poder sempre esclarecer todas essas nomenclaturas contábeis que parece ser um sim, bicho de sete cabeças para muita gente, né? E também eu sempre passo uma planilha de fluxo de caixa. E já oriento ele a fazer essa planilha, né, de conciliação bancária. Então eu digo, olha, a partir de hoje, você vai abrir já uma conta PJ e vai começar a controlar ela. Então, tudo que entrar nessa conta e tudo que você pagar nessa conta, você vai planilhar. Você vai me dizer o que é que você está pagando, o que é que você está recebendo. E sim. aí eu preciso ter esse controle. E aí no começo eles sentem dificuldade, alguns às vezes têm até dificuldade com manusear Excel, planilha de Excel, mas eu já deixo tudo prontinha, formatada com fórmulas, né? E já entrego para Próprio, né? eles isso. E aí depois eles começam a ver aquilo assim, não vira uma rotina de você controlar, você realmente prestar contas do seu financeiro diariamente. Eu digo, gente, olha, se você fizer isso no final do dia, parar meia horinha no final do dia e planilhar, ou tire isso semanalmente, crie uma rotina. A partir do momento que a gente cria uma rotina, tudo vira hábito e se torna muito mais fácil, né? Sim, Então, comece a planejar isso aqui. Então, tem clientes meus que quando dá dia primeiro, ele já me entrega a planilha pronta, porque eles estão fazendo isso, alimentando elas diariamente. perfeito, muito bom isso aí, porque como a gente já está repetidamente falando, o empresário, na maioria das vezes, acha que o dinheiro é dele. O dinheiro não é seu, é da empresa, né? E ali você faz a gestão do recurso que, na verdade, foi o cliente que alocou ali, né? Você faz gestão financeira sobre a alocação de recursos de clientes ali dentro do seu negócio, Isso. né? E aí a gente tem que administrar. Então você tem a sua parte e a parte que não lhe pertence, que geralmente é o todo. Quase É todo. quase E todo. ainda tem um pedacinho para fazer a reserva financeira. Sim, sim. Ainda tem que se dar. Ainda tem que separar um pedacinho da reserva financeira. Enfim, sempre tem que ser mágico, né? Quase É, isso. é bem por Mas aí, para nessa isso é que pegada. vocês têm que contratar um bom contador para ajudar na sua gestão. Isso é verdade, né? Eu tive o prazer também de fazer uma consultoria com a Lisandra em determinado momento, tá? E eu vejo a forma como ela é prestativa no ato de lhe ouvir e entender qual o tipo de modelo do seu negócio e como seria a melhor solução, né? A Lisandra também ela faz parte de um grupo, né? Lisandra, explica um pouquinho quais são os seus negócios aí para o pessoal poder entender.
Meu esposo que começou com as empresas, né? Na verdade, ele era corretor, pessoa física, e resolveu transformar o modelo dele em PJ, aí criou a imobiliária. Como ele vende imóveis, na verdade, são empresas que elas se interligam, né? Se comunicam entre si. Parece ter sem nada a ver os ramos, mas eles se interligam. E aí, como ele vendia os imóveis, precisava financiar. E ele virou ele faz a parte do financiamento exclusivo pela Caixa Econômica, porque pegava muitos benefícios da Caixa. Então ele abriu uma empresa, né? Tem a Planeta Imóveis, abriu a Cred Mais, que já faz a venda casada lá com o financiamento da Caixa. Sim. Como a imobiliária também aluga imóveis, trabalha com aluguel, ele dá a garantia do aluguel para Dá entregar o imóvel. garantia, eu posso colocar meu imóvel lá, ele dá garantia? Isso, dá garantia Perfeito. do aluguel, e aí ele tem que te devolver o imóvel do jeito que ele pegou. Então tinha que dar manutenção, às vezes a pintura, essas coisas, né? Quando entregava o imóvel, que ele faz a vistoria para poder deixar o imóvel igualzinho como foi pego. Aí por conta disso ele abriu a empresa, a Planeta Pinturas, porque aí já tem um funcionáriozinho, já tem um funcionáriozinho lá pronto para poder dar a Fazer. manutenção desse imóvel, né? Entregar ele realmente do jeito que pegou. E aí depois ele resolveu reformar o prédio, aproveitar melhor, fazer um aproveitamento do prédio. Aí fez o Planeta Escritório Virtual. Na verdade, eu já tinha a minha empresa, só que era em outro local. Eu dividi espaço com uma amiga. E aí, quando ele fez o prédio, ele fez o escritório, a Planeta Escritório Virtual, que para quem não conhece, trabalha com endereço fiscal, né? Você loca como se fosse loca o seu endereço para poder colocar lá naquele ponto. Que às vezes você não tem necessidade hoje em dia, por conta da tecnologia, prestação de serviço, você vai prestar serviço no local, não tem necessidade de estar com um estabelecimento, né? Uma sala de galeria, tem que pagar aluguel, energia, telefone, às vezes para atender um cliente ali esporadicamente. Então você vai aluga o escritório virtual, você bota o seu endereço lá e você pode até locar a sala por hora, por espaço, ou o espaço por hora, por dia, por turno. Entendi. A pessoa que está do outro lado, que é massoterapeuta, é acupunturista, ela pode ir até o seu escritório e ter um endereço fiscal para poder receber, né, notificação, carta, Isso, tá, mas aí essas no caso coisas. ela teria que colocar o endereço da empresa dela lá. Que seria Colocaria lá para isso. poder Aí seria abrir. uma locação mensal. A gente Perfeito. cobra uma locação mensal e aí ela coloca o endereço lá e recebe as correspondências, por exemplo. E aí, como tem o escritório virtual, muitas empresas hoje estão abrindo empresa em escritório virtual, aí chega a contabilidade para indicar o escritório virtual, né? E aí, todas as vezes que eu vou fazer a abertura de uma empresa, se ela realmente não tem necessidade de ter um ponto físico, aí eu já indico o nosso escritório virtual e aí eles abrem junto com a gente. Perfeito, muito bom. Lisandra, se esse microfone chegasse na casa de todos os brasileiros, qual é a mensagem que está tocando agora no seu coração? Olha, é uma frase assim que envolve a minha área, né? Eu acho que assim, aquilo que você não pode medir, você não consegue gerenciar. Se o empresário, empreendedor está querendo lhe contatar, onde é que ele consegue lhe achar? Quais são suas redes sociais, site, contato? Tem meu site www.planetacontabilidadese.com.br. Tem a página do Instagram, @planetacontabilidadese. Número de contato 7999813662, né? Pode entrar lá no Instagram, lá tem o linkzinho da bio que direciona diretamente para o celular e quem atende sou eu. Gente, eu tive a honra e o prazer de ter essa conversa gostosa com a Lisandra. Muito bom de verdade. Um prazer ter você aqui de novo. Ah, eu que agradeço, A Cristiano. Lisandra, ela é palestrante também lá do Digital, que ela vai estar conosco nessa terceira edição, que é a edição especial de aniversário. O Digital ele é um evento híbrido que ele ocorre presencialmente e online. E se por algum motivo você fazer a aquisição desse ingresso e não poder participar com a gente nem presencial e online, você pode ir para a nossa escola virtual. Durante o ano ficará disponível todas as palestras para você poder votar, corrigir alguma atividade lá que você viu que o palestrante passou, você votar algum assunto, né? E também tem nos cards da descrição todos os contatos de todos os palestrantes para que você possa tirar dúvida diretamente com eles, tá? A imersão digital que vai ocorrer no dia 19 de outubro, das 8 às 20 horas, no Atalaia Parque Hotel, na Farolândia, aqui em Aracaju, Sergipe. Ou você pode também assistir em qualquer lugar do Brasil, é só você clicar e fazer o link da descrição na bio do @digitalx_br, tá? Aqui do lado eu deixei um QR Code para caso que você queira participar de uma consultoria gratuita que é promovida pela SMX, tá? E lá nessa consultoria quero convidar, viu? Rapidinho, protocolo aqui final. Estamos juntos.
Se por acaso você quiser fazer uma consultoria pontual de 30 minutos, onde a gente vai ouvir o seu negócio e lhe dar insights para você aplicar ainda hoje no seu negócio, você vai escolher o melhor dia e horário e você vai agendar lá. Aí você pode fazer comigo ou com o meu time, se for consultoria comercial. Se por acaso você precisar de uma consultoria contábil, financeira, tal, para melhorar a sua performance e gestão financeira, você coloca lá na descrição o dia e horário. Eu gostaria de ser atendido pela Lisandra. Eu vou repassar todo o seu contato e as informações que você vai preencher lá no formulário para que ela possa lhe atender melhor, tá? Esse foi mais uma edição do podcast Mais Que Vencedores. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.